Então bora lá? Senhoras e senhores, 2024 foi um ano difícil, 2023 nem se fala, mas eu e você sente aqui dentro que em 2025 o Corinthians vai ser diferente. A gente passou o pão que o diabo amassou sofrendo na mão daquele elenco ruim em 2023. Em 2024 a gente passou um dobrado com a reformulação de elenco que com o Rubão lá atrás não deu certo, mas que graças ao Fabinho Soldado e a um bom trabalho de scout nós conseguimos trazer bons jogadores que nos salvaram. Mas em 2025, nosso time tá pronto. A única coisa que a gente precisa é preencher algumas lacunas de alguns jogadores que precisam ter peças de reposição. Dito isso, 2025 promete e o pão que a gente sofreu lá atrás com o diabo amassando, hoje vai ser recompensado. Vamos ver o que acontece em 2025. Eu decidi trazer para vocês hoje o que eu acho que vem de diferente em 2025 para o Corinthians. Acredito que, como eu disse, o nosso elenco é bem estruturado, nós temos um bom goleiro e um bom reserva, nós temos uma zaga que precisa de algumas peças de reposição. Para além disso, principalmente nas laterais, nós não temos peças de reposição na lateral dos quais nós podemos acreditar que sejam suficientemente bons. Mas para além disso, cara, se eu pegar para você o meio de campo e o ataque do Corinthians, nós estamos falando de um dos melhores meios de campos e um dos melhores ataques dentro do Campeonato Brasileiro e dentro dos times no Brasil que podem competir. A partir disso, eu acredito que, baseando-se na ideia de que o Corinthians vai manter especialmente o time titular e vai trazer algumas peças de reposição para 2025, o que eu acredito que o nosso time vai conseguir alcançar ao longo da temporada vai ser diferentes perspectivas em diferentes campeonatos. Mas para além das diferentes perspectivas e para os diferentes campeonatos, eu acredito que o Corinthians é muito capaz de angariar títulos em 2025. Acredito que desde muito possivelmente 2015, se puxar na memória, nós não temos um time com um elenco tão bom e que a partir das 9 vitórias que trouxeram no Campeonato Brasileiro de 2024, provavelmente não deva haver um time que tenha um retrospecto tão bom e traga para nós uma confiança tão grande de que nós vamos atingir um patamar mais alto do que além de brigar pelo meio de tabela ou talvez pela Libertadores. Nós conseguimos ir longe e a partir disso eu quero dizer para vocês o que eu acho que vai acontecer em 2025. Isso é obviamente uma previsão pautada no retrospecto de 2024, mas para além disso no elenco, caso o elenco se mantenha, e para além do elenco se manter, para além do retrospecto de 2024, sendo uma previsão, eu não posso afirmar com 100% de certeza o que vai acontecer, mas eu acredito nisso e ao longo da temporada acredito que nós vamos obter bons resultados. No Paulistão, eu acredito que vai ser onde nós mais vamos nos destacar. Já fazem alguns bons anos que o Corinthians não faz um bom Paulistão. Na verdade, desde 2019, quando nós fomos tricampeões com o time do Carille jogando mal, nós não temos um bom retrospecto dentro do Paulistão. Nós podemos citar o Paulistão de 2020 com o Thiago Nunes, mas aquele muito mais se salvou devido à pausa durante a pandemia do que foi um bom retrospecto em si. O time não chegou jogando bem e, para falar a verdade, quase foi campeão, mas não com méritos, pelo contrário, o Corinthians jogava um futebol bem ruim. Mas em 2025, acreditando que isso vai ser diferente, acredito na possibilidade real de que o Corinthians alcance um título de Paulistão, mas caso não alcance o título de Paulistão, de verdade, o que eu acredito que o Corinthians possa alcançar é uma final. Esse time tem total capacidade disso, esse time deve ou deveria, em tese, passar como primeiro colocado dentro da sua chave no Paulistão. Além disso, acredito que não vai enfrentar muitas dificuldades, seja nas quartas de final, talvez na semifinal, quando chegarmos aos quatro grandes de São Paulo. Talvez seja o momento onde mais temos dificuldades. Nós sabemos que em 2023, 24 e enfim, já há um bom tempo o Corinthians tem dificuldades em clássicos, mas não é o que eu acredito em 2025. Pelo contrário, nós mostramos força de reação, apesar daquele último jogo contra o São Paulo ter deixado um gosto amargo. Para além disso, aquela vitória em cima do Palmeiras que fez a nossa arrancada no ano de 2024 foi essencial. Acredito que para 2024 o que passa pelo planejamento do Corinthians é entender bem como vai escalar o Corinthians para as Copas. Nós sabemos que nós vamos ter um ano bem complexo em 2025. O começo do Paulistão já vai ser agora em janeiro. Para além disso, nós vamos ter a fase de pré-Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e a gente sabe que são campeonatos difíceis num calendário que não tem o menor respeito pelos clubes. Mas dito isso, o que nós precisamos entender é qual vai ser a organização do clube nas Copas. A gente sabe que em 2024 o Corinthians teve uma grande dificuldade na fase final das Copas,
especialmente na Sul-Americana, não digo nem tanto a Copa do Brasil, pelo fato de que nós não tínhamos o Memphis, não deu tempo de inscrever o Memphis e por isso ele fez falta no jogo contra o Flamengo. Na Sul-Americana, o que faltou pro Corinthians não foi qualidade, talvez tenha sido alguns movimentos questionáveis do Ramon Dias durante os movimentos de substituição ao longo do jogo, mas não acredito nem que tenha sido esse o problema. Para mim, o problema real do Corinthians tenha sido a preocupação com o fato de que o Corinthians estava na zona de rebaixamento. O ponto principal do Corinthians em 2025 é ter uma arrancada forte no Campeonato Brasileiro que permita o Corinthians a ter uma gordura para perder ao longo do campeonato. A gente sabe que disputar várias frentes não é algo fácil, e por conta disso, acredito que o Corinthians talvez tenha dificuldade pela falta de elenco mesmo, a depender das peças de reposição que trouxemos. Mas a gente sabe que Copa do Brasil, pré-Libertadores e Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo isso é muito complexo, muito complicado de você gerir essas três frentes. E por conta disso, acredito que o Corinthians precisa de uma arrancada forte no Brasileiro. Talvez a gente ganhe o Brasileiro, mas a minha aposta não é que o Corinthians vai ser campeão do Brasileiro. A minha aposta é que o Corinthians consiga ter a manutenção de ficar no G6 do Campeonato Brasileiro, tendo qualidade suficiente para isso, mas eu acho que o Corinthians brigue pelo primeiro ou segundo colocado. A gente viu um campeonato muito difícil nesse último ano de 2024, com pela primeira vez o segundo colocado não sendo campeão com a pontuação que geralmente em todos os outros anos em retrospecto é campeão, e por conta disso eu acredito que demanda-se um esforço muito grande de ser campeão de outras frentes ou focar em outras frentes enquanto joga o Campeonato Brasileiro. Por isso digo que, em principal, o Corinthians precisa manter o foco de estar no G6 do Campeonato Brasileiro. Dito isso, a Copa do Brasil é um campeonato que o Corinthians bate muitas vezes na trave. Desde 2018, chegando às finais e perdendo. Em 2022, em mais uma final em que o Corinthians perde. Em 23, uma semifinal. Em 24, outra semifinal. Um retrospecto de que nos últimos anos o Corinthians tem tido muita dificuldade, apesar de ter facilidade em chegar em grandes fases na Copa do Brasil. Por isso eu acredito que mais uma vez o Corinthians tem total capacidade e tem total qualidade de chegar às semifinais ou pelo menos às finais da Copa do Brasil. Acredito que o Corinthians tem a qualidade suficiente até mesmo para ser campeão da Copa do Brasil. Por isso, a minha aposta grandiosa é de que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil em si. Acredito que pelo fator financeiro, principalmente, da Copa do Brasil, que tem tornado o campeonato muito mais importante nos últimos anos, acredito que o Corinthians vai dar um foco especial na Copa do Brasil, e por dar um foco especial na Copa do Brasil, eu acredito que a gente tem, assim, talvez a maior das chances de ser campeão nos campeonatos nacionais. Por fim, em 2025 o que nos resta, mas não sendo por fim algo ruim, pelo contrário, aquilo que o corintiano mais sonha é a Copa Libertadores. Eu me arrisco a dizer que desde 2013 o Corinthians não tem um elenco tão bom pra brigar pela Copa Libertadores. A gente teve o elenco de 2022 que bateu o Boca na Bomboneira, nós tivemos o elenco de 2015 que caiu contra o Guarani do Paraguai, que eram elencos que eram suficientemente bons, mas que nós sabíamos que tinham um teto limite. O teto limite em 2015 eram os times do Tite dentro de mata-mata, o teto limite de 2022 era um elenco que era encurtado e que em principal sofria com a idade, mas para 2025 nós temos uma mescla de um elenco excelente, nós temos estrelas, nós temos qualidade na comissão técnica, portanto eu acredito que em 2025 o Corinthians tem a maior chance desde 2013 de ser campeão da Libertadores. Esse não é um caminho fácil, a gente sabe que esse não é um caminho tranquilo, mas em 2012 não foi tranquilo, em 2012 não foi fácil, e dito isso, nós acreditamos que o Corinthians consegue arrancar essas vitórias dentro de casa e, em principal, brigar fora de casa com o elenco. Talvez a maior dificuldade do Corinthians na Libertadores não seja nem jogar dentro de casa, porque dentro de casa o Corinthians sempre foi forte, mas fora de casa o Corinthians sempre passou um dobrado dentro da Libertadores e em campeonatos continentais. Por conta disso, acredito que a qualidade do time é suficiente para garantir resultados dentro de casa na Libertadores, e especialmente brigar fora de casa dentro da Libertadores em 2025. E acho que é isso. O ano do Corinthians na Libertadores passa em especial por saber brigar fora de casa, saber jogar a Libertadores fora de casa. Acredito sim na possibilidade de título, mas acredito particularmente que a maior possibilidade de título do Corinthians seja, de fato, a Copa do Brasil,
Para além disso, acredito que o Corinthians vai ter uma boa manutenção no Campeonato Brasileiro e uma grande disputa na Libertadores de que, quem sabe, a gente possa alcançar o título. No Paulistão, acredito que o Corinthians vai chegar longe, acredito que a gente tem a possibilidade até mesmo de ser campeão, mas me surpreenderia particularmente pelas minhas expectativas ao time e à comissão técnica de que a gente não chegasse sequer às finais. Isso posto, eu não sei o que você pensa pro nosso 2025, mas eu tenho certeza que, assim como eu, você sente que o ano de 2025 do Corinthians vai ser, de alguma forma, melhor do que 2023 e 2024. A gente passou o pão que o diabo amassou, a gente comeu esse pão que o diabo amassou, quase fomos rebaixados, mas como torcida a gente esteve sempre lá, apoiando, acreditando e levando o jogo até o fim. Eu acredito que em 2025 isso não vai ser diferente e que finalmente a gente volta a colher os frutos. O Corinthians, acima de tudo, merece dar isso para sua torcida, porque não teve torcida que mais sofreu do que a gente nesses últimos anos. Portanto, acredito que é isso, senhoras e senhores. Acredito que vocês tenham alguns pensamentos sobre o ano de 2025 que eu quero ouvir. Por favor, eu convido você a deixar o seu comentário aqui embaixo e a partir do seu comentário a gente vai discutir e falar sobre como vai ser o ano de 2025 do Corinthians. Todos ansiosos, mas eu acredito que o Corinthians deva prometer um grande ano pra gente. Eu espero que um ano de boas emoções e não emoções que façam a gente infartar, como o caso da briga na Série B. Isso posto, espero que o Corinthians comece com o pé direito, sendo campeão da Copinha, como foi campeão da Copinha em 2024, e que esse ano de 2025 possa prometer. É isso aí, eu agradeço a você que assistiu, tamo junto e vai Corinthians!